Graça e paz, igreja do Avivamento, e a todos que nos assistem nesse momento. Estamos aqui para acender mais uma luz de Hanukkah, que é a luz da libertação. Você se prepare aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, chame a sua família e que esse estudo seja muito proveitoso e edificante para você. Amém? Então vamos para o texto que eu vou estar utilizando aqui da Palavra de Deus. Ele está em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gazarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Portanto, somos muitos. E implorando a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando em uma colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe deu permissão. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então, eu quis usar essa palavra, esse testemunho de vida, né, da vida desse homem, desse gadareno, mais conhecido aí, para representar o nível da libertação que sofremos em Cristo Jesus. Ele, não diferente de nenhum de nós, né, estava com a sua vida totalmente aprofundada no mal, totalmente preso, aprisionado. E essas prisões, a gente vê aqui o texto falando das prisões, né, que ele quebrava, mas as prisões que estavam sobre esse homem, as piores prisões, elas se encontravam no reino espiritual. Então, a gente vê Jesus indo na direção desta cidade, na direção deste homem. E quando Jesus chega, diz a Bíblia que esse homem vem possuído e ele se encontra com o Senhor. E diz a Bíblia que ele vem dos sepulcros, que ele vem, né, o que é o sepulcro? Ele vem da área do cemitério, ele vem dos túmulos, o que representa para nós o quê? Morte. Quando a palavra do Senhor está dizendo aqui que ele vinha desse lugar de morte, desse lugar fétido, significa para cada um de nós que também um dia nos encontrávamos nessa condição de morte, nessa condição de putrificação, nessa condição mesmo do mal. Porque a morte ela veio para o homem através, né, do pecado. O pecado nos leva a essa condição de morte. E esse homem, não diferente de nós, né, nos faz refletir aí. Primeira lição que eu tiro dessa palavra é que sem Jesus nós estamos nessa condição. Nós nos encontramos nesse processo de morte, né, que é chamada a morte eterna. E glória a Deus, porque o Senhor se encontrou com este homem, foi na direção deste homem chamado Gazareno, aí, o Gadareno, mais conhecido, como eu disse, e começa um processo de libertação na vida dele. Aqui o texto mostra que esse homem já havia sido
sido encarcerado, sido aprisionado por correntes físicas, por soluções, né? Já tinham tentado trazer solução para o seu problema com soluções físicas. Porém, o problema maior desse homem não estava nesse reino físico, e sim no reino espiritual. O reino que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos apalpar, né? Com os nossos sentidos, se eles não estiverem em Deus, para ter esse discernimento do que está acontecendo na nossa vida neste reino. Então, eles tentaram trazer solução para aquilo que não tinha solução no físico, enquanto não fosse resolvido no espiritual. Então, talvez hoje você pode estar nesse estágio, né? Onde pessoas, ou até mesmo você, já buscou soluções físicas. Porém, se o problema tem a raiz espiritual, é necessário que haja uma intervenção espiritual através de uma autoridade espiritual. É a outra lição que nós vamos aprender aqui com ele. Quando Jesus chega, diz a palavra que vai na sua direção esse homem, né? E os demônios que estavam nele já foram reconhecendo a autoridade de Cristo, a autoridade do Filho de Deus. Eles disseram isso. Jesus, né? Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, o que tu queres conosco? Por que tu queres nos perturbar? Então, naquele momento, eles já foram se prostrando ali e fazendo esse reconhecimento. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, o próprio Jesus fala que lhe foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, para que o nosso processo de libertação inicie e também dê continuidade, é necessário sempre reconhecermos a autoridade maior. E a autoridade maior chama-se Jesus Cristo. Reconhecendo essa autoridade, você deu o primeiro passo para a sua libertação. Amém? E eles reconhecem ali. E eles começam a pedir, né? Pedir a Jesus que não os envie para outro lugar, não os envie para as profundezas, né? Inferno não é bom para ninguém, né? Nem os demônios querem estar lá. Mas que os deixasse naquela região. Então é quando se vê ali as manadas de porco, né? A criação de porcos. E o Senhor permite que esses demônios se apoderem daqueles porcos e acontece aquele grande desespero entre os porcos, acredito eu, e eles se lançam o precipício abaixo. Então, para você ver que nem os animais, ali eram 2.000 porcos, né? E quando Jesus fala com aquele homem, na verdade, os demônios respondem por aquele homem, que ele já estava fora do seu sentido. Ele pergunta o nome e ele diz legião, né? Ou seja, toda casta, todo tipo de mal estava alojado na vida daquele homem. Por mais que o problema daquele homem não tivesse a sua origem no físico, mas ele já tinha sido afetado muito fisicamente. Muito fisicamente. Esse homem ele não tinha mais convívio familiar, ele não tinha mais o convívio social. Esse homem, diz a palavra, que ele se cortava, né? Que ele se autoflagelava. Ele mesmo fazia mal a si e também a outros, né? Que passavam por ali ou talvez fazia na sua casa quando as pessoas já ainda estavam ao seu redor. Então, nessa condição que esse homem se encontrava, só o poder de Deus poderia agir de forma tal qual ele pudesse ser devolvido à sua normalidade. O processo desse homem, com certeza, foi uma completude, aonde ele foi restabelecido no seu físico, no seu espiritual e no seu emocional. Áreas, né, que são afetadas
quando nós estamos ainda aprisionados espiritualmente. Tudo se inicia ali. Então é necessário que há uma intervenção espiritual poderosa para que o processo de libertação comece e também permaneça em nossas vidas. Então não sei qual é o mal que está afetando você, eu não sei qual ser que está agindo para prejudicar, para trazer morte, para trazer isolamento, para trazer separação, para trazer todo tipo de mal que você possa imaginar, porque Satanás é sagaz, Satanás sabe aonde nos afeta, e Jesus Cristo, que é o nosso libertador, o verdadeiro libertador, sabe aonde está a raiz dos nossos problemas. Então, em nome de Jesus, não há autoridade maior. Não há, nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra. Jesus, hoje, quer libertar você. Jesus, hoje, quer fazer uma obra poderosa na sua vida, assim como ele fez na vida desse gadareno. Se você receber hoje, pela fé, esse entendimento, se você crer, você e a sua casa será salva. Porque depois de tudo isso, esse homem foi até a sua casa, sua família, e levou seu testemunho, levou a sua libertação. Foi luz. Essa luz brilhou nele. E ele fez uma obra evangelística poderosa através da sua história, através da mudança feita por Jesus. Então Jesus não quer só libertar você, não quer salvar só você. Ele quer lhe usar para que você seja instrumento de bênção. Para que essa história que hoje está sendo maldição, ela venha ser abundante graça do Senhor na sua vida e na vida de outros. Então, em nome de Jesus, creia, somente creia e diga: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Jesus, continua a tua obra em mim, completa a tua obra em mim. E você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Amém? Vamos orar para encerrar esse momento. Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Deus supremo, poderoso, nós nesse momento reconhecemos a tua soberania, o teu poder que opera em nós, Senhor. Nós, Senhor, neste momento, nos colocamos diante da tua soberana vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. E neste momento talvez se encontra nessa condição. Talvez ela nem mesmo perceba, Senhor, que hoje ela está como que morta, Senhor. Morta espiritualmente. Pai, eu peço que teu Espírito, Senhor, teu Espírito Santo, neste momento venha com convencimento e venha mostrar, Senhor, as áreas que precisam, Senhor Deus, ser libertas na vida, Senhor Deus, daquele que está assistindo aqui. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que está desfeito toda e qualquer obra maligna na vida, Senhor Deus, dessa pessoa. Que toda amarra, que toda corrente, Senhor Deus, que os grilhões, Senhor Deus, sejam despedaçados, sejam desfeitos. E que essa pessoa volte a viver, que essa pessoa volte a ver a luz que é o Senhor. Que essa pessoa se torne a luz do Senhor para outros, Senhor Deus, através do seu testemunho. Deus, hoje nós queremos que a luz da libertação se acenda em nós e ilumine, Senhor. Ilumine aonde quer que formos, Senhor. Aonde quer que esteja a escuridão, que a tua luz brilhe, Senhor, através de nós. Tu tens
todo o poder, Senhor. Tu tens toda a autoridade para nos fazer pessoas sãs em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós te glorificamos, nós te agradecemos por esse momento.